Dilexité, capítulo 3, uma igreja para os pobres. Parágrafo 35. 3 dias após sua eleição, o meu predecessor manifestou aos representantes dos meios de comunicação social o anseio de que fosse mais claramente presente na igreja o cuidado e a atenção aos pobres. Ah, como eu queria uma igreja pobre para os pobres. Parágrafo 36. Esse desejo espelha a consciência de que a igreja reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem de seu fundador pobre e sofredor. Procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. Com efeito, tendo sido chamada a configurar-se com os últimos, nela não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem essa mensagem claríssima. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. A esse respeito, temos abundantes testemunhos ao longo da história quase bimilenar dos discípulos de Jesus. A verdadeira riqueza da igreja. Parágrafo 37. São Paulo refere que entre os fiéis da nascente comunidade cristã não havia muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Entretanto, apesar da própria pobreza, os primeiros cristãos têm a clara consciência da necessidade de acudir àqueles que passam maiores privações. Já nos alvores do cristianismo, os apóstolos impõem as mãos sobre 7 homens escolhidos pela comunidade e, em certo grau, integram-nos no próprio ministério, instituindo-os para o serviço. Tradução da palavra diaconia em grego, dos mais pobres, serviço dos mais pobres. É significativo que o primeiro discípulo a dar testemunho de sua fé em Cristo com o derramamento do próprio sangue seja Santo Estevão, que fazia parte deste grupo. Nele se unem o testemunho de vida na atenção aos necessitados e o martírio. Parágrafo 38. Pouco mais de 2 séculos depois, um outro diácono manifestará a sua adesão a Jesus Cristo de modo semelhante, unindo à sua vida o serviço dos pobres e o martírio. São Lourenço. A partir dos textos de Santo Ambrósio, vemos como Lourenço, diácono em Roma, no pontificado do Papa Sisto II, ao ser obrigado pelas autoridades romanas a entregar os tesouros da igreja, trouxe consigo no dia seguinte os pobres. Quando lhe perguntaram onde estavam os tesouros que prometera, mostrou os pobres, dizendo: esses são os tesouros da igreja. Ao narrar esse episódio, Ambrósio pergunta: que melhores tesouros seria Cristo do que aqueles nos quais ele mesmo disse que estava? E recordando que os ministros da igreja não devem jamais transcurar o cuidado dos pobres e menos ainda acumular bens em benefício próprio, afirma: é necessário que cada um de nós cumpra essa obrigação com fé sincera e perspicaz providência. Sem dúvida, se alguém desvia alguma coisa para a utilidade própria, isso é crime. Mas se o dá aos pobres, se resgata o cativo, isso é misericórdia. Os padres da igreja e os pobres. Parágrafo 39. Desde os primeiros séculos, os padres da igreja reconheceram no pobre um acesso privilegiado a Deus, um modo especial para o encontrar.
A caridade para com os necessitados não era compreendida como simples virtude moral, mas como expressão concreta da fé no Verbo encarnado. A comunidade dos fiéis, sustentada pela força do Espírito Santo, encontra-se enraizada na proximidade aos pobres, que nela não são um apêndice, mas parte essencial de seu corpo vivo. Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, estando a caminho do próprio martírio, exortava os fiéis da comunidade de Esmirna a não descuidar o dever da caridade para com os mais necessitados, alertando-os a não proceder como os que se opunham a Deus. Considerai aqueles que têm opinião diferente sobre a graça de Jesus Cristo que veio até nós, como ele se opôs ao pensamento de Deus, como eles se opõem ao pensamento de Deus. Não se preocupam com o amor, nem com a viúva, nem com o órfão, nem com o oprimido, nem com o prisioneiro, o liberto, nem com o faminto ou o sedento. O bispo de Esmirna, Policarpo, recomendava precisamente aos ministros da igreja o cuidado com os pobres. Os presbíteros também sejam compassivos, misericordiosos para com todos. Tragam de volta os desgarrados, visitem todos os doentes, não descuidem a viúva, o órfão e o pobre, mas sejam sempre solícitos no bem diante de Deus e dos homens. A partir destes dois testemunhos, constatamos que a igreja aparece como a mãe dos pobres, lugar de acolhimento e justiça. Parágrafo 40. São Justino, por sua vez, na sua primeira apologia, dirigida ao imperador Adriano, ao Senado e ao povo romano, explicava-lhes que os cristãos levavam aos necessitados tudo o que podiam, porque viam neles irmãos em Cristo. Ao escrever sobre a Assembleia de Oração no primeiro dia da semana, destaca que no centro da liturgia cristã não se podem separar o culto a Deus da atenção aos pobres. Com efeito, num determinado momento da celebração, os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dão o que bem lhes parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por enfermidade ou por outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram indigentes. Assim, testemunha-se que a igreja nascente não separava o crer do agir social. A fé que não vinha acompanhada do testemunho das obras, como tinha ensinado Santiago, era considerada morta. Conteúdo. Conteúdo.